Existem muitos sentimentos relacionados às palavras casa, lar. Pensa bem. Sentimentos como amor, segurança, boas-vindas, dormir bem, diversão, pai e mãe. Isso é o que significa lar, casa. Quando a minha esposa volta para casa do trabalho, ela chega em casa e as minhas filhas dizem: mamãe chegou. Esse é o sentimento. Dizem que não existe lugar como a nossa casa. Só que essas palavras, elas adquiriram um significado diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Porque a gente está obrigado a ficar em casa e a gente está saturado de ficar em casa. Hoje nós estamos, pastor, com saudade de ir à igreja. A gente está com saudade de ouvir o cântico da congregação, a gente está com saudade de se reunir como cristãos, a gente está com saudade de tomar a Santa Ceia. É disso que nós estamos com saudade hoje. Essa é a casa da qual nós estamos com saudade. E eu digo isso porque Isaías, no capítulo 55, está escrevendo para um povo que está longe de casa, para um povo que está longe do templo, está morrendo de saudades do templo, vivendo em uma realidade monstruosa, chamada Babilônia, que causava para eles horror, destruía aquilo que cruzasse o seu caminho. Algo soa familiar? Não é parecido com um vírus que a gente enfrenta nos dias de hoje? Eu recebi dias atrás um vídeo gravado por um pastor nosso, o pastor André Bender, que testou positivo para o coronavírus, e do hospital então ele enviou um vídeo. E ele não disse isso, mas estava na cara, que o sentimento dele era: eu estou louco para ir para casa. No ano 586 a.C., a Babilônia acabou com Jerusalém e descreveu a cidade que destruiu nos seus arquivos, nos arquivos do Império, como uma cidade rebelde, nociva a qualquer rei, um lugar de rebelião desde os tempos antigos. Por isso o povo de Deus vivia em campos de concentração, localizados entre os rios Tigre e Eufrates, diante da estátua do deus Marduk. O povo de Deus na Babilônia não tinha terra, não tinha templo, não tinha casa, não tinha monarquia, não tinha liturgia, não tinha sacrifícios, não tinha esperança, não tinha futuro. E por isso também não tinha hinos de louvor a Deus para cantar. Como é que eles poderiam cantar hinos de louvor ao Senhor vivendo naquela realidade? Entre os rios da Babilônia. Eles não tinham nada a não ser a lembrança dos bons tempos. Lembra quando a gente cantava lindos hinos no templo? Lembra quando a gente peregrinava até o templo e avistava o Monte das Oliveiras? Isso te lembra alguma coisa? Esses dias eu recebi um vídeo da congregação aqui de Sorriso, de um culto comum em que o povo estava cantando um hino e o comentário que eu ouvi foi: que saudade do cântico da nossa congregação. Não há lugar como a nossa casa. Não há lugar como a casa do Pai. E o povo de Deus estava longe de casa, longe da casa de Deus, longe do templo. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era que eles estavam longe de Deus. E isso é uma bela oportunidade para que a gente reflita sobre isso. Pior não é estarmos longe do templo como estamos. Pior é estarmos longe de Deus, mesmo que estejamos no templo. Assim como o filho pródigo que desperdiçou a herança do pai, vivendo a vida que ele achava que valia a pena viver e acabou sem nada num país estranho. Assim era o povo de Israel e assim somos nós. E isso aconteceu com o povo de Israel porque o povo de Deus foi seduzido pelos deuses dos seus vizinhos e foi envenenado sem se dar conta. E isso levou eles a uma fé falsa e a um culto vazio. Então, Jerusalém é devastada. E
no dia em que isso acontece, os hinos de louvor ao Senhor morreram. No momento em que nós vivemos, nós também estamos longe do templo, longe da igreja. Só que nós corremos um risco muito maior se estivermos longe do Pai. Pensa bem, que risco que a gente corre de viver esse momento como se distanciar da igreja significasse se distanciar de Deus. Nós estamos vivendo em um exílio, não apenas longe do templo, mas um exílio que nós próprios provocamos, porque o nosso pecado nos afasta de Deus e isso é exílio. Nós desperdiçamos as promessas que Deus fez a nós no nosso batismo em uma vida do nosso jeito. Nós vivemos uma vida diante dos nossos irmãos na fé e outra vida quando saímos da igreja. Vivemos em relacionamentos vazios, com egos inflados e temos muitos problemas. Mas a pergunta é, será que nós temos um salmo para cantar? No entanto, o nosso Deus é um Deus que fala a exilados. E o que Ele fala aos exilados lá na Babilônia e a nós? Ele diz no versículo 6 de Isaías 55, procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. A oportunidade que nós temos hoje é valiosa, mas é temporária. Não vai ser sempre assim. Deus não estará sempre perto. Hoje, a porta do céu está aberta para você, mas não vai ser sempre assim. Então, aproveite hoje, porque não existe garantia nenhuma de que Deus estará perto daqui a uma hora. Ele poderá ser encontrado daqui a uma hora. Você pode estar morto daqui a uma hora, eu também. Jesus pode já ter voltado daqui a uma hora, mas agora Ele está perto. Por isso, o busque. Mas onde buscar o Senhor? Esse é um termo que é usado na palavra de Deus, sempre se referindo a buscar a Deus na sua palavra, como o texto vai deixar claro. Deus não está fugindo de ninguém, nem se escondendo de ninguém. Ele está perto, na palavra. Onde a palavra está, Ele está próximo. Você abre a palavra de Deus e ali Deus está, próximo. Esteja você onde estiver. Esteja você no templo ou esteja você longe do templo, com saudade do templo. E o texto diz que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Não há lugar no reino da graça a quem recusa deixar o seu caminho perverso. Mas nós temos aqui mais uma boa razão para buscar ao Senhor. É que nele nós temos o perdão. Deus quer que pessoas fracas e com pensamentos e caminhos diferentes dos dele o busquem, porque Ele quer que elas se arrependam e Ele quer perdoar essas pessoas. Então o texto vai adiante, dizendo nos versículos 10 e 11, a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes, para serem plantadas e darem alimento às pessoas. Assim também é a palavra do Senhor. Ela não volta para mim vazia, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Nós costumamos usar essas palavras para falar a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, que ela é confiável e que ela é efetiva. E esses versículos de fato nos ensinam sobre isso. E eu poderia hoje pregar sobre isso. Mas, para ser mais preciso, eu preciso colocar esse texto no contexto. A pergunta é, como a palavra de Deus foi confiável e efetiva aqui em Isaías 55? E que palavra de Deus é essa? E as respostas são, essa palavra foi dirigida ao povo de Deus exilado na Babilônia, e essa palavra é dita para eles e significam que o exílio não é o final da história. Deus vai os libertar.
e eles poderão então retornar. E isso vai acontecer porque o Senhor prometeu e porque a sua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que o Senhor prometeu. E quando Deus faz para você uma promessa, Ele quer que você creia nela, Ele quer que você confie nela e Ele quer que você espere que ela se cumpra. Porque Deus sabe que uma promessa pode ser rejeitada ou esquecida ou mesmo ignorada. Mesmo que Jesus, que é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, mesmo que Ele tenha sido rejeitado pelo seu povo, mesmo que Ele tenha sido crucificado, essa palavra não voltou vazia para nós e para os exilados lá da Babilônia. Por isso, creia na palavra, confie na palavra, espere o cumprimento das promessas de Deus. Muitas vezes pais e mães fazem promessas aos seus filhos, mas só cumprem essas promessas porque os filhos lembram, porque os filhos cobram. Do contrário, muitas dessas promessas passariam em branco. Mas quando Deus faz as suas promessas, Ele quer que a gente lembre delas, Ele próprio as lembra. Por isso, mesmo que o povo de Deus estivesse no exílio, por causa da sua própria rejeição, da sua rebeldia, Deus não os esquece. Deus permite que eles sofram, mas promete para eles que eles vão voltar para casa. Porque Deus é fiel às suas promessas. E porque essas promessas de Deus, quando saem da boca dele, não retornam vazia. O povo de Deus havia perdido aquilo que simbolizava a sua fé e a sua unidade. Como ficaria a fé deles agora? Eles estavam longe do templo e nós nos fazemos as mesmas perguntas. Nós perdemos o contato com aquilo que simboliza a nossa fé, nós perdemos o contato com aquilo que simboliza a nossa unidade como congregação. E agora, como é que vai ficar a nossa fé? O que será que resta para nós? Para o povo de Israel do Antigo Testamento, só havia restado aquilo que ladrão nenhum seria capaz de roubar, aquilo que exílio nenhum seria capaz de retirar: a palavra de Deus. E a mesma coisa restou para a gente. Nenhum vírus é capaz de roubar, é capaz de afastar de nós a palavra de Deus. E Deus estava dizendo ao seu povo que, tendo a palavra, eles tinham tudo o que precisavam. A mesma palavra Deus continua falando para ti hoje. Está com saudade da igreja? Isso é bom. No entanto, não supervaloriza muito essa falta que tu está sentindo da igreja, porque tu tens a palavra. A minha palavra está à disposição de ti, e eu estou à disposição de ti na minha palavra. E tendo a palavra, tu tem tudo o que precisa. Foi justamente no contexto do exílio que surgiram as sinagogas. O povo de Deus se deu conta que eles tinham que ouvir a palavra de Deus, se eles estavam longe do templo. E então Deus diz nos versículos 12 e 13: vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão, onde agora só cresce mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz e será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Deus descreve aqui por meio de Isaías a restauração da criação. Flores que eram presentes no jardim do Éden, florescendo novamente, em lugar daquilo que passou a crescer depois da queda. Por isso, quando nós esperamos, e enquanto nós esperamos, vamos lembrar das promessas de Deus. Nós esperamos por uma cura desse vírus, nós esperamos por uma vacina, mas espere também pelo retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, a alegria descrita aqui em Isaías 55, nesses versículos, será a sua realidade. E isso vai acontecer não porque eu estou dizendo, mas porque
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, afirmou. E se Ele disse, a gente pode confiar. Enquanto isso, nós continuamos com saudade de nos reunir na igreja, nós continuamos com saudade de abraçar os nossos irmãos, mas não esqueça dessa promessa. Lembre, creia nela, que a palavra de Deus não volta vazia. E a palavra de Deus que não volta vazia está chegando até você. Quando parece que a Babilônia está no controle, Deus manda o libertador. Esse libertador, naquele contexto lá para o povo de Israel, foi Ciro, o rei da Síria. Mas Deus manda um outro libertador. Nesse contexto aqui, Deus promete um lar. Isaías descreve a alegria de voltar para casa, com montanhas e morros cantando, árvores batendo palma, porque toda a criação está envolvida nesse programa de restauração. Só que o texto bíblico não registra árvores cantando, árvores batendo palma e morros cantando, quando o povo de Israel saiu do exílio. Por isso, o Isaías está falando também de uma outra libertação. Alguém que estava longe da casa do Pai disse: as raposas têm as suas covas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, Jesus, o Filho do Homem, não tenho onde descansar minha cabeça. Eu não tenho casa. Jesus cantou diversos salmos durante a vida dele. Nós temos esses relatos no Evangelho. Mas depois de ser abandonado pelos seus discípulos, depois de ser condenado, pregado na cruz, restava ainda um salmo para ele cantar. E ele cantou, lá de cima da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E depois de cantar esse salmo, só restava para ele dizer: está consumado. 3 dias depois, houve uma grande sinfonia. As rochas se fenderam, houve terremoto, porque esse é o nosso Salvador. O Salvador que olhou nos seus olhos e prometeu para você um novo lar, uma nova casa, a casa do Pai. Quando ele disse: na casa do meu Pai há muitos quartos. E eu vou preparar um quarto para vocês. E quando eu for e preparar um quarto para vocês, eu vou levar vocês para morar comigo. Não num dormitório de estudantes, não num alojamento do exército, não num quarto de hotel, não num quarto de hospital. Não. Infinitamente melhor. Tem uma morada te esperando. É a casa do Pai. Tem um chinelo com teu número na porta. A conta já está paga. O quarto foi arrumado do jeitinho que tu gosta. A banheira já está cheia, com a água na temperatura certa. O bolo está saindo do forno. O café está passado, o chimarrão está pronto. E seja lá, o que você considera ser bem-vindo em algum lugar? E quando você chegar lá, as montanhas vão cantar de alegria. As árvores vão bater palmas. Em Jesus, nós temos ainda mais confiança nessas palavras. Porque em Deus a gente pode confiar. E sabemos que, tendo a palavra de Deus, mesmo longe do templo, a gente tem tudo o que precisa. Que Deus abençoe essa sua palavra que não volta vazia no teu coração. Amém.